Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu acho justo incluirmos a pastora Lúcia na lista de ministros de louvor. Quem apoia aí, dá um glória. Eita glória, aleluia. Eu acho justo, justíssimo. Glória a Deus, louvado seja Deus. Às vezes a gente não precisa de muito, né, meus irmãos? Às vezes uma forma tão simples, às vezes não é técnica, é essência. E isso não é piadinha para ninguém não, viu? Pelo amor de Deus. Mas é porque às vezes a gente vem tão preocupado com a nota, a gente vem tão preocupado com a divisão de vozes, a gente vem tão preocupado com a caixa, com o microfone inclusive, e a gente esquece que Deus só quer simplesmente um coração, né? Glória a Deus, eu não sou crente de ontem, e eu me lembro muito bem que eu ia nos cultos de sábado, 3 horas da tarde, cultos de libertação, né? As irmãs ali na frente, e dava oportunidade para a irmã puxava o corim da harpa, a irmã não sabia nada com nada, a irmã nem sabia falar direito, mas quando começava a louvar, começava a falar: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu cria. Nossa, o fogo descia. E não era nem ardose assim não, sabe? Era chão assim de menino, subia aquela poeira, os vasos já pegando, e daqui a pouco aquela poeira virava lama, porque o suor já começava a escorrer, mas era uma glória. O que falta na igreja de hoje, de uma forma geral, tá? É claro, a gente não pode generalizar, muito pelo contrário, mas o que falta na igreja de hoje é a simplicidade. É a simplicidade de chegar com o coração. E Deus realmente, né, Ele visa mais o coração. Não foi à toa que certa vez Ele falou para Samuel: não te atente ao que você vê, porque eu, que sou Deus, não olho como o homem vê. Nós homens aqui vemos a afinação. Nós homens aqui, nós vemos a forma como está tudo encaixadinho, mas Deus não. Às vezes está tudo muito bem encaixado aqui, mas está tudo desencaixado, né? No interior, no coração, na mente, na alma. Às vezes a melodia está perfeita, mas na mente está tudo bagunçado. Às vezes a bateria está muito bem, a voz está alcançando diversos tons, está fazendo diversos melismas. Mas, né? Mas às vezes não é isso que Deus quer. Deus quer simplesmente que você diga: Senhor, aquieta minha alma, né? Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Bom, sem mais delongas, porque Deus já tem falado bastante aqui, né? Vou pedir gentilmente que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, para a glória do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 10. Aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. Capítulo 10, versículo 25. Cujo epígrafo, aos que estão com a Bíblia manual, diz assim: o bom samaritano. E o texto diz assim no versículo 25: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? E isto ele respondeu: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse-lhe: respondeste corretamente, fazei isto e viverás. Ele, porém, ou seja, o mestre da lei, né? Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão dos salteadores, os quais, depois de tudo lhes roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho,
e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, em algumas versões 2 dinheiros, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Aqui é Jesus perguntando para o mestre da lei. E respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos nos manter nessa mesma conexão com os céus. Senhor Jesus, queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já tem feito e falado neste lugar. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor não opera dentro daquilo que queremos, mas sim dentro daquilo que precisamos. De igual modo, eu te peço que essa palavra, Senhor, seja um alimento, não na expectativa do que a tua igreja deseja, mas sim do que a tua igreja precisa. Que essa palavra possa edificar as nossas vidas, que essa palavra possa moldar o nosso caráter na condição de sua noiva, na condição de seu corpo, na condição de sua igreja. Prepara os corações, ó Deus, como assim o Senhor já tem feito. Abra as mentes, ó Deus, para que hoje não haja qualquer tipo de limitação, para que a tua igreja identifique a tua voz. Senhor, que hoje possa haver um nivelamento, ó Deus, de entendimento daquilo que o Senhor quer e almeja de nossas vidas, ó Pai. Fale conosco, não te cales nesta noite. É o que eu te imploro, Senhor, é o que eu te suplico, no nome de Jesus de Nazaré. E a igreja diga: amém, aleluias, glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, sem sombra de dúvidas, essa é uma parábola, diga-se de passagem, muito famosa. É uma parábola que muitos de nós já conhecemos, nós já assistimos muitas ministrações sobre a parábola do bom samaritano. Inclusive existe até um jargão popular, a gente costuma falar: lá vai o bom samaritano, como se fosse algo meio pejorativo, algo um tanto negativo. Essa parábola do bom samaritano, ela tem muito a falar conosco. A parábola do bom samaritano é uma parábola que, na verdade, ela tem um grande valor para nós cristãos, porque essa parábola, ela traz um grande referencial do que de fato é o Evangelho. Diante de muitas outras parábolas, a parábola do bom samaritano, ela é uma parábola meio que completa. Ela fala sobre o sacrifício da cruz, ela fala sobre a compaixão, ela fala sobre a misericórdia, ela fala sobre o amor ao próximo, e isso é Evangelho, Algo que muitas igrejas, muitos de nós temos perdido ao decorrer da nossa caminhada. Mas a gente tem muito que aprender. Mas o que seria uma parábola? Talvez alguns de vocês possam perguntar: pastor Joey, o que é uma parábola? Parábola nada mais é do que um subterfúgio, do que um artifício que nós pregadores, ou qualquer palestrante, ou qualquer professor se utiliza para trazer um cenário dentro da realidade daqueles que estão nos ouvindo, para que haja um entendimento maior. Por exemplo, quando Jesus fala a parábola do joio e do trigo, da separação que deveria acontecer, provavelmente neste cenário ele estava falando para agricultores.
ele estava falando para pessoas que lidavam com a agropecuária. Então, quando Jesus fala sobre a semelhança do joio e do trigo, e de não retirar o joio por conta do trigo, porque isso comprometeria o trigo, era Jesus justamente falando a mesma língua daquelas pessoas que estavam ouvindo. Então, isso já foi de fácil entendimento para eles, né? Mas Jesus não para por aí não. Jesus falou diversas inúmeras parábolas, mais de 30 parábolas ao decorrer dos evangelhos. Jesus falou isso registrados, né? Porque nem tudo que Jesus fez, nem tampouco os milagres que Jesus fez. João certa vez disse que jamais seria possível descrever o número de milagres que Jesus efetuou, o número de libertações, cegos vendo, paralíticos andando, e com as parábolas de igual modo. Jamais seria a Bíblia em si, ela relata muitas parábolas registradas, mas Jesus falou muito mais. A parábola do bom samaritano, a fama dela equipara-se, por exemplo, a parábola das 10 virgens, né? Que é uma parábola também muito famosa. Quantos aqui já não ouviram falar da parábola das 10 virgens? E tem também aquelas parábolas que são os tops, né? Que é a parábola do bom pastor, que deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu. Na verdade é uma trilogia. É a parábola do bom pastor, que nós nos vemos muitas das vezes, que retrata a vida daquela pessoa que está em conjunto, que está em comunhão, mas ao decorrer da caminhada, no caminho, ela se perde. E isso a gente se vê, eu me vejo como essa ovelha que se perdeu, mas graças a Deus o bom pastor, em graça e misericórdia, foi ao meu encontro, e eu creio que de igual modo foi ao encontro de cada um de vocês. Do contrário, vocês não estariam aqui, porque por vontade própria, quando estávamos errantes, cegos, surdos, mudos e até mesmo mortos espiritualmente, foi necessário que o bom pastor viesse ao nosso encontro para trazer e nos redirecionar ao caminho. Como eu falei, essa parábola do bom pastor, ela faz parte de uma trilogia. Em sequência, Jesus fala sobre a parábola da dracma perdida, que retrata a perda de valores dentro da própria casa, ou seja, dentro da igreja, dentro do nosso círculo, né? E de igual modo, eu me vejo nessa parábola e eu vejo vocês. Nós precisamos nos ver nessa parábola. A mulher, ela perde o seu valor, é da mesma forma que nós permitimos perder o nosso valor ao decorrer da caminhada. A gente entra no automático, a gente entra no superficial e a gente acaba perdendo a nossa essência, a gente acaba perdendo a nossa identidade, a gente acaba perdendo o nosso caráter, a gente acaba perdendo o nosso valor. Então a parábola da dracma perdida, ela retrata muito isso, é a perda de nós mesmos dentro da igreja, é a perda da nossa essência dentro do templo. Ela não perdeu fora. A ovelha que se desgarrou, sim, ela estava no caminho, estava fora do aprisco, mas a dracma perdida foi perdida dentro. E a minha oração é que hoje, se vocês, por algum motivo, possamos nos ver perdidos dentro, que em nome de Jesus, pela luz da palavra, nós possamos nos reencontrar. E para finalizar essa trilogia, Jesus completa com a parábola do filho pródigo. Quem também nunca ouviu falar da parábola do filho pródigo? O filho que almeja, né, se aventurar, ele pede a sua parte na herança, pede os seus bens, vai para a sua aventura, e infelizmente não sai como ele planejou, e ele volta e o pai o recebe com todo amor. E é muito interessante essa parábola, porque muitos teólogos, e eu concordo, não que eu seja um teólogo, muito pelo contrário, mas eu concordo que essa parábola não deveria se chamar o filho pródigo, porque essa parábola fala muito mais sobre o amor do pai do que sobre o filho. Essa parábola, se nós estudarmos ela ao fundo, a gente vê os diversos conflitos que o pai teve para receber o filho, mesmo o filho tendo abandonado, mesmo o filho inclusive tendo matado. Por quê? Porque nós sabemos, e isso não é de complicado acesso para ninguém, que nós só recebemos uma herança quando o nosso pai ou quando a nossa mãe, então indiretamente o filho matou o pai.
O filho falou, me dá as coisas que eu tenho direito e eu vou viver a minha vida. Fica o Senhor aí e eu vou viver a minha vida, vou viver a minha aventura. E quando o filho vê que não era bem assim, ele retorna. E eu louvo a Deus que ele retornou e encontrou o pai vivo. Porque isso me leva lá para aquele versículo que diz, buscai enquanto se pode achar. Porque vai ter um dia que muitos de nós teremos saído para grandes aventuras, vamos querer voltar, mas já não encontraremos mais. Aleluias! Tem muitas pessoas que estão almejando coisas maiores, fora da palavra, fora do que Deus tem para nós, achando que ainda há tempo, e se esquecem que Ele pode voltar a qualquer momento. Ele pode voltar inclusive antes de eu finalizar essa palavra. Ele pode voltar inclusive antes de você pisar na sua casa voltando hoje. Ele pode voltar antes do seu Uber chegar aqui para te buscar. Ele pode voltar antes do despertador tocar amanhã para você trabalhar. Então nós precisamos ter a plena consciência de que o nosso lugar é perto do Pai, é na casa do Pai, é no banquete do Pai, é na presença do Pai. Aleluias! Então Jesus, ele foi um professor, ele contou inúmeras parábolas, justamente para que nós pudéssemos nos ver, né? Nós pudéssemos nos encontrar nessas alegorias que eles faziam, para que nós pudéssemos ter um entendimento. E a parábola do bom samaritano não foi diferente. Mas para que você entenda o contexto da parábola do bom samaritano, ele começa lá nos primeiros versículos do capítulo 10 mesmo. Vocês não precisam abrir, porque na verdade eu vou fazer só um resumo. Lá no versículo 1, logo lá no epígrafo, fala assim: a missão dos 70, o epígrafo é o título, a missão dos 70. Jesus aqui, ele envia 70 discípulos para precederem ele em algumas cidades vizinhas, das quais Jesus iria visitar. Jesus então pega esses 70 discípulos e envia de 2 em 2 para diversas cidades. E você pode me perguntar, mas Joy, 70 discípulos? Mas Jesus não tinha apenas 12 discípulos? Não, meus irmãos. Jesus tinha muitos discípulos. Só que no meio de toda essa multidão de discípulos, havia os 12, que eram mais chegados. Dos mais chegados, havia os 3, que eram mais íntimos. Dos 3, havia um, que era o confidente. E talvez você possa dizer, então, será que Jesus ele fazia acepção de pessoas? Não. A oportunidade que era dada para João, era dado para Pedro, era dado para Tiago, era dado para Natan, era dado para Judas, era dado para qualquer um outro. Mas só se fez íntimo quem quis. Só se fez íntimo quem se aproximou. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Talvez você possa olhar para um e para outro e falar assim, nossa, aquele irmão, aquela irmã, quando ela ora, os céus se abrem. É intimidade, não é preferência, é intimidade. Não é que Jesus ou Deus ou o Espírito Santo tenha preferência por um ou por outro, não. A oportunidade é dada a todos, mas só recebe à medida que se busca. Aleluias! Então Jesus ele envia os seus 70 discípulos para que eles pudessem então começar a preceder e anunciar as boas novas. E Jesus fala, vocês vão, mas vocês não vão levar nenhum pertence com vocês. Vocês não vão levar nada, vocês vão apenas entrar com poder e autoridade. Nos lugares que vocês entrarem, onde houver qualquer tipo de enfermo, vocês vão se utilizar do poder e da autoridade para curar. Pessoas que estiverem possuídas, vocês vão se utilizar do poder e autoridade para libertar. Os lares que estiverem completamente corrompidos, vocês vão se utilizar do poder e autoridade para restaurar. Então vocês não levem nada, levem simplesmente o poder, a autoridade e a minha paz. E assim eles fizeram. Eles seguiram então as orientações de Jesus. E Jesus ainda faz uma mera observação. Ele diz, preparem-se porque nem todos vão recebê-los de bom grado. Mas não se preocupem, porque se não receberem vocês, não estarão recebendo a mim. E aqueles que não recebem a mim, não recebem o Pai. E isso é muito confortante de certa forma. É algo benéfico, mas é algo triste. Por quê? Porque infelizmente quando eu olho para minha irmã Lucília e eu não aceito ela, eu estou comprometendo o meu relacionamento com Deus. Jesus está falando,
As portas, elas foram abertas para todos. Não é para um, para A, para B ou para C, não, é para todos. O evangelho é para todos. E de igual modo, eles precisam receber essa palavra. Quem não receber, amém, feche os seus olhos e saia. Mas fique tranquilo que, infelizmente, não recebendo vocês, não recebem a mim. Se recebe João, tem que receber Judas. Se recebe Judas, tem que receber Tomé. Mas Tomé duvida. A fé de Tomé não é tão firme, mas vai ter que receber Tomé. Aleluias, mas Judas é o traidor, mas vai ter que receber Judas. Tem lugar para todos, só não senta quem não quer. Independente das características carnais, pecaminosas, limitadas, miseráveis que nós temos, o nosso lugar está reservado para que nós possamos ter o pleno conserto e nos assentarmos, porque também não pode se assentar de qualquer maneira. A mesa está disponível, o lugar está reservado, mas só se senta na mesa depois que lavar as mãos, não é verdade? Depois que toma um banho, depois que troca de roupa. Quisera eu poder sentar lá na minha casa e todo sujo, minha mãe vai falar: que isso, menino? Vá tomar um banho agora. A comida está no prato, vai esfriar, mas você vai tomar um banho agora. E assim é no mundo espiritual, meus irmãos. Não pense simplesmente que nós temos a capacidade, por conta do amor incondicional, de nos aproximarmos de qualquer forma e nos assentarmos à mesa de qualquer forma. Não, tem que estar em retidão. Aleluias. E Jesus diz: aqueles que porventura não receberem vocês, não tem problema, saiam daquela casa, saiam daquela cidade, batam a poeira dos seus pés, fiquem tranquilos, porque para aquela cidade, tratando-se agora de uma maneira mais ampla, haverá menos rigor, inclusive, do que haverá para Sodoma, para aquela cidade, justamente comparando o peso, daquele problema. E isso acaba desmistificando o que muitas pessoas acham, que Sodoma e Gomorra foi destruída por conta da presença de supostos homoafetivos. Não, aqui Jesus mesmo deixa muito claro que um dos problemas foi a falta de hospitalidade. Então aquelas cidades, aquelas casas que não recebessem os discípulos, haveria mais rigor para elas do que para Sodoma. E Jesus continua a discorrer. Entre o versículo 13 e o versículo 16, Jesus ele começa justamente a falar essa questão da aceitação. Do 17 até o 23, Jesus, eles retornam, os discípulos retornam, e eles retornam muito felizes porque eles viveram grandes proezas. Eles chegam para Jesus e falam: Jesus, o Senhor não sabe o que aconteceu. Claro que Jesus sabia, O Senhor não sabe. Nós entramos em casas onde havia possuídos e nós levantamos as mãos, liberamos a libertação através do seu nome e os demônios partiram. Jesus, o Senhor não sabe o que aconteceu. No nosso caminho tinha um paralítico e nós oramos por aquele paralítico, tocamos nele e ele passou a andar. O outro vinha e dizia: Jesus, meu Deus, eu glorifico o teu santo nome, porque o Senhor tem muito poder, o teu nome é poder. Havia um cego vindo, batendo ali pelos muros, nós liberamos o teu nome sobre ele, ele passou a ver, e eles começam a relatar grandes maravilhas que eles viveram, e Jesus diz: a alegria é genuína, é verdadeira, mas a motivação é inadequada. Vocês não podem se alegrar por aquilo que vocês fazem, vocês têm que se alegrar porque tudo isso que acontece é porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluias! Tudo aquilo que eu faço, é claro, é para glorificar o nome do Senhor, mas a minha motivação não é apenas de estar aqui e pregar. A minha motivação tem que ser que o meu nome está escrito no livro da vida. Jesus, certa vez, com o seu sangue, ele apagou os nossos nomes do livro da condenação eterna, para que pudesse escrever os nossos nomes no livro da eternidade, no livro da vida. Então eu não sei o que você faz na igreja Casa de Oração Nova Aliança, eu não sei se você
você canta, eu não sei se você toca, eu não sei se você intercede, eu não sei se você fica na recepção, eu não sei o que você faz, mas a minha motivação não é simplesmente vir aqui ministrar a palavra, a minha motivação é dizer, por conta do meu nome, está escrito no livro da vida, eu tenho prazer de vir e pregar a palavra. O meu nome está escrito no livro da vida, e não é só o meu não, é o de vocês também. Aleluias, aleluias, foi pago um alto preço, preço de sangue, para que o nosso nome estivesse escrito lá, no livro da vida. Aleluia, Jesus. E Jesus continua a discorrer falando que tudo aquilo que os discípulos viveram era o que muitos antigos profetas, sacerdotes, reis, queriam ter visto, queriam ter presenciado, mas não presenciaram. Então era um privilégio para eles vivenciarem todas aquelas proezas. E eu glorifico a Deus, porque essas proezas não finalizaram. Nós ainda podemos viver essas proezas. Afinal, o Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, a autoridade é a mesma, não mudou. O que mudou é o ser humano, né? Que passou a se afundar cada vez mais no pecado, se distanciando cada vez mais do Criador. Mas o amor de Deus, a graça, a misericórdia, o poder e a autoridade liberados sobre os discípulos, continuam sendo liberados sobre todos nós. Afinal, nós somos discípulos. Amém? E justamente ao decorrer dessa declaração, levanta-se então um certo homem da lei, e a gente entra efetivamente na parábola, no versículo 25, e diz: eis que certo homem, intérprete da lei, levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Né? Como ler? Essa passagem ela é muito próxima, talvez você possa dizer, mas existe um outro cenário. E sim, existe um outro cenário muito similar, que é a do jovem rico. Um jovem que se aproxima de Jesus e pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: tu não sabes o que está escrito, tu não conheces a lei? E ele diz: sim, eu conheço. Ele começa a detalhar a lei da mesma forma que esse homem vem a fazer, e a gente vai ver isso aqui. Só que ao decorrer, Jesus vira e fala: ok, você sabe, em outras palavras, você sabe a lei de qual salto alto, de qual salteado, tá? Amém? Jesus, eu me entregando aí, ó, de qual salto alto? Jesus amado, eita Jesus, de qual salteado, isso daí é gíria lá de São João, de qual salteado, você sabe a lei de Gênesis, Apocalipse, pode-se dizer assim, mas de nada adianta você saber a lei e não praticá-la. Não adianta você saber a lei, você ser um doutor da lei, você ter mestrado, você ter doutorado, se você não pratica, você acaba invalidando tudo aquilo que você sabe. Tiago, certa vez, Tiago disse no capítulo 1, versículo 22, eu amo esse versículo porque é uma grande verdade. Tiago vem dar na cara da gente dizendo: não sejais apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra. Não adianta nós estarmos aqui às quartas, não adianta nós estarmos aqui aos domingos, ouvirmos pastora Lúcia, pastor Joey, pastor Abel, os diáconos, cooperadores que ministram aqui a palavra, ministrações de louvores, e tudo ficar aqui, não adianta. Nós precisamos praticar, nós precisamos vivenciar. Se nós queremos ver uma mudança na nossa vida, a gente precisa pegar aquilo que a gente recebe aqui e praticar lá fora. Do contrário, a gente invalida todo um trabalho. Do contrário, a gente invalida essa estrutura. Uma estrutura que, sim, como outra qualquer, é um galpão, mas quando nós nos reunimos no nome do Senhor, aleluias, é um estágio, é uma preparação para que nós possamos chegar à nova Canaã do Senhor. Aleluia. E ele então começa a discorrer, ele diz, o mestre da lei dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse no versículo 28, respondeste bem, fazei isso e viverás.
E ele, querendo dar uma de ingênuo, ele diz, porém, querendo, né, justificar-se a si mesmo, disse o mestre da lei, dizendo para Jesus, e quem é o meu próximo? Ora, é muita incoerência ele saber da lei, é muita incoerência ele ser um doutor da lei e não saber quem é o próximo, não é verdade? Ou ele, de fato, não sabia, o que era um grande erro, porque não é por ser um líder, um doutor da lei, que ele vai saber tudo. Mas é um problema, porque isso aponta para grandes lideranças que estão munidos de cargo, sem o devido preparo para assim exercê-lo. Não é verdade? Por outro lado, eu acredito que ele sim soubesse, mas como a própria palavra de Deus diz, ele tentou testar Jesus. Ele tentou provar Jesus. E ele pergunta, mas quem é o meu próximo? E Jesus então começa a parábola. Versículo 30 diz assim, e respondeu-lhe Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, o espancaram e retiraram-no, e deixaram semi-morto, em algumas versões, meio morto. Esse pequeno versículo, ele traz algumas revelações. A primeira revelação é que esse homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. Ele descia de Jerusalém para? De Jerusalém para? Geograficamente, Jerusalém, ela está num local mais alto, a cerca de 800 metros aproximadamente, acima do nível do mar. Jericó está abaixo. Jericó está a cerca aproximadamente de 200 metros abaixo do nível do mar. Então, Jerusalém está mais acima, Jericó está mais abaixo. Não é à toa que o próprio texto diz que este homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém aponta para templo, Jerusalém aponta para sacrifício, Jerusalém aponta para adoração. Quando Jesus começa a dizer que esse homem descia de Jerusalém para Jericó, eu vejo um declínio. Por quê? Porque Jericó é uma cidade petrificada, é uma cidade que tinha, né, a sua fortaleza rodeada por muralhas, é uma cidade que inclusive era conhecida como a cidade das palmeiras. Lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 3, a palavra diz, quando os espias vêm dar as descrições, eles dizem que Jericó era a cidade das palmeiras, ou seja, era árvores imponentes, altivas, e isso aponta para orgulho. Então perceba que aqui este homem, ele estava descendo de Jerusalém, de um ponto de adoração, de um ponto de sacrifício, de um ponto de oferta, de um ponto de comunhão, e estava descendo para Jericó, uma cidade petrificada, uma cidade de orgulho, uma cidade completamente ao contrário de Jerusalém. Então aqui a gente vê um nível, nós vemos um declínio, nós vemos o homem saindo de uma posição e decaindo, não sei por cargas d'água, mas aqui ele estava justamente decaindo. E a minha oração é que nós possamos nos manter em Jerusalém, porque certa vez Jesus disse, mantenham-se firmes, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Em outras palavras, neste contexto, era Jesus dizendo, não recaiam, não desçam de nível, mantenham-se no topo, porque no topo vocês terão uma visão geral, vocês vão ter uma visão geral. Não é à toa que o sentinela fica lá na torre de vigilância, para que ele possa ter uma visão completa, uma visão mais ampla. A visão de Jericó é limitada, mas a visão de Jerusalém é mais ampla. A visão de Jericó muitas das vezes nos faz ser atacados, porque quando a gente olha para cima, a gente vê apenas muralhas, mas a visão de Jerusalém é uma visão que te coloca no topo, te coloca sobre todos os problemas, sendo capaz de te possibilitar a administrá-los. Antes mesmo que os problemas cheguem, aleluia, Deus ele já te dá uma visão de estratégia para que você possa assim administrar. Não desça para Jericó, permaneça em Jerusalém. Esse caminho de descida era conhecido como um caminho sangrento. Era um caminho que muitos ladrões, muitos vândalos se utilizavam justamente para maltratar, para roubar, para agredir as pessoas. E foi exatamente o que aconteceu aqui. E o texto continua dizendo que os salteadores
despojaram ele, ou seja, roubaram, né? Espancaram ele e deixaram ele semi-morto. E isso é o que acontece com muitos de nós. Ao decorrer da nossa caminhada, nós nos deparamos com cenários que nos espancam. Nós deparamos com cenários que roubam nossos sonhos, roubam nossa felicidade, nossa alegria, roubam a nossa tranquilidade, roubam a nossa paz, nos espancando, gerando traumas na alma, no espírito, traumas no coração, na mente. E a palavra diz que eles deixaram esse homem semi-morto ou meio morto. Em toda a palavra de Gênesis a Apocalipse, não existe nenhum outro momento que você vai encontrar essa expressão, semi-morto ou meio morto. Só existe aqui, nesse momento. E pesquisando sobre esse semi-morto ou meio morto, eu fui entender que, visualmente, ele estava completamente numa situação deplorável, ferido, amargurado, abandonado, sujo, cuspido, ensanguentado, mas ali ainda tinha vida. E isso é um alerta para muitos de nós. Muitas das vezes nós olhamos para um irmão, nós olhamos para uma irmã e nós temos o pré-julgamento de dizer, está morto. Não, ali ainda existe vida. Uma vida machucada, uma vida maltratada, uma vida ferida, uma vida que chora de noite, uma vida traumatizada, mas ainda existe vida. Aleluia! Ainda existe vida. Então, Jesus fala, ali eles deixaram ele semi-morto, ou seja, não mataram. Fizeram o que fizeram, mas não mataram. Por quê? Porque ninguém tem o poder de matar aquilo a qual Deus ainda tem projetos para realizar. Talvez hoje, muitos de nós, alguns de vocês, a gente possa estar triste, amargurado, com a nossa paz roubada, com a nossa alegria, com a nossa esperança desestabilizada. E a gente, possivelmente, nós podemos nos encontrar assim, semi-morto. Mas Jesus está dizendo, eu não vou deixar você morrer. Porque ainda existem projetos, ainda há propósitos que eu vou realizar na sua vida. E por esse motivo a gente até entende o motivo de nós estarmos aqui hoje. Em muitas situações nós já tivemos motivos para parar, nós já tivemos motivos para desistir, nós já tivemos motivos para nos desviarmos, em algumas situações até nos desviamos sim, mas ainda havia vida aqui, ainda havia a ligação, ainda havia o Espírito de Deus sobre nós. Aleluia. E ele continua a discorrer no versículo 31, dizendo assim, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Versículo 32, e de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Talvez não, ao decorrer de muitos anos, nós acabamos criticando o sacerdote, nós acabamos criticando o levita por eles não terem parado, por eles não terem sequer verificado, mas está na lei que eles, como sacerdotes, como levitas, eles não poderiam de forma alguma lidar com uma pessoa que estivesse morta, ou seja, com um cadáver. Isso era proibido por lei. Não é à toa que Sansão, sendo nazireu, ele comprometeu de certa forma o seu ministério quando ele mata um leão e em outra situação ele toca nesse leão. Ou seja, o leão estava morto, ele não podia tocar em coisa alguma morta. Não é à toa que Arão, ele foi praticamente impedido de velar e de chorar, né, o luto dos seus familiares, não podia sequer se aproximar, porque na época se entendia que o morto ele estava impuro, então o sacerdote na condição de puro, ele não poderia tocar, ele não poderia se relacionar. Isso é a lei. Só que é claro, a gente entende que sobre toda lei existe o amor, né? Não é à toa que a palavra do Senhor diz em Gálatas 5:23, que para todas essas coisas, ou seja, para todos os dons, o fruto do Espírito, não há lei. Então aqui a gente vê tanto o sacerdote quanto o levita descendo, fazendo o mesmo caminho, ou seja, decaindo de nível.
E eles passam, eles olham aquele homem, eles passam de largo, eles sequer se aproximam. No versículo 36, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo-lhe sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros ou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhes: cuida dele, e tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Lucas, assim como João, ele foi um escritor muito detalhista. João, ele é muito detalhista sobre o tempo. Não é à toa que quando ele fala sobre o cego de nascença, ele dá essa ênfase no cego de nascença, para que nós soubéssemos que esse cego sempre foi cego. Quando ele relata o paralítico no tanque de Betesda, ele fala que o paralítico estava ali há cerca de 38 anos. Então João coloca essa informação do tempo para que nós saibamos que há 38 anos aquele homem viveu naquele estado. Então cada autor, cada escritor, ele tem uma característica. E Lucas, ele traz aqui uma característica implícita, o quê? Que é justamente de contrariar o que já foi dito. Como assim? Quando a palavra diz que o homem descia de Jerusalém para Jericó, ele fala: o homem descia de Jerusalém para Jericó. Um sacerdote descia de Jerusalém para Jericó. Um levita descia de Jerusalém para Jericó. Mas quando ele chega no samaritano, ele diz: mas um samaritano que ia de viagem. Ou seja, ele não fala que descia. Se esse samaritano estivesse descendo, ele teria posto aqui. Ele teria especificado, mas se ele não colocou, é porque o samaritano estava fazendo o caminho inverso. Se existe o caminho de subida e de descida e ele não estava descendo, ele estava. Então aqui agora, para a glória do Senhor, a gente vê um sacerdote decaindo, a gente vê um levita decaindo, nós vemos o ser humano decaindo, mas a gente vê um samaritano se elevando. Um samaritano que ninguém dá nada por ele, um samaritano que muitos julgam, um samaritano que muitos apedrejam, um samaritano que muitos falam mal, um samaritano que muitos não veem sobre o púlpito, um samaritano que não ministra a palavra, um samaritano que não ministra o louvor, um samaritano que não intercede, mas que estava fazendo um caminho inverso. E aqui a gente vê que o samaritano estava fazendo um caminho inverso à multidão, porque por exemplo, se eu tenho 3, eu já posso dizer que muitos estavam descendo, mas um samaritano estava subindo. E a minha oração é que vocês, que a igreja, a casa de oração Nova Aliança, em nome de Jesus, esteja subindo para Jerusalém e não descendo para Jericó. O nosso caminho é em Jerusalém. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluias, glória a Deus. Mas não para por aí não, porque a palavra do Senhor diz assim: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Aqui a gente já vê algo maravilhoso. A gente já vê algo que o sacerdote, a gente já vê algo que o levita não fizeram. E o que eles não fizeram? Eles não se aproximaram. O samaritano, passando de viagem, ele vê o corpo, mas ele se aproxima para entender o que estava acontecendo. Muitos de nós, muitas das vezes, julgamos muitos irmãos por nós nos limitarmos ao que nós vemos à distância. Deus está falando, não é a distância que você vai ver, você tem que se aproximar. Porque nem tudo que você vê à distância é a realidade. Então você precisa se aproximar. Quem estava aqui no domingo passado, eu não estava, mas eu assisti a live, a pastora Lúcia pregou sobre a mulher que estava encurvada há 18 anos, e Jesus diz para ela se aproximar, Jesus põe ela para si, o texto fala, Jesus chamando-a para si, ou seja, Jesus disse para ela: aproxime-se para que eu possa resolver o seu problema.
E aqui o samaritano, para resolver o problema, ele precisou se aproximar, ele precisou entender, ele precisou ter uma noção da gravidade, porque de longe parecia morto. Por isso que o sacerdote, por isso que o levita foram embora. De longe, o pastor Joey pode parecer que está morto, mas você só vai ver se eu estou morto, ou se eu estou vivo, ou se eu estou semi-vivo, se você se aproximar. Às vezes você vê pessoas entrando e saindo aqui, você fala, nossa, está frio, nossa, está morno, nossa, está morto, mas não, tem vida ali, e se você se aproximar, você vai ter a oportunidade de tratar aquela vida, dirigido, guiado e ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Então, ao invés de nós julgarmos o que nós vemos, nós precisamos nos aproximar para entender o cenário real. E a palavra diz que ele deitou o azeite, ou seja, passou, naquele ferido, azeite e vinho. E aqui fica mais uma comprovação de que ele estava subindo. Por quê? Azeite e vinho são alguns dos elementos usados na oferta de libação, de sacrifícios. Então, como ele estava indo para Jerusalém, ele estava levando o seu vinho e o seu azeite. Mas espera aí, ele era um samaritano, ele estava levando o vinho e o azeite. Será que o sacerdote que lidava diretamente com a adoração, será que o levita que lidava diretamente com o templo, será que ele não tinha vinho? Será que eles não tinham azeite? Eu acredito que sim. E eu vejo um problema. Que problema? O sacerdote e o levita passaram com vinho, com óleo, só que eles acham que vinho e óleo é para ser usado só no templo. E esse é o meu problema. Esse é o problema da igreja, achar que vinho e azeite é para ser usado só aqui. Não, é para ser usado lá fora. Aleluias! Tem pessoas precisando de vinho e azeite lá fora. E muitos de nós negamos. Por quê? Porque acreditamos que vinho e azeite é só aqui, o fogo é só aqui, aleluias, a unção é só aqui, a adoração é só aqui. E ficam reservando, ficam retendo, ficam prendendo, achando que é só que não, Deus está falando. Quando você desperdiça o teu azeite e o teu vinho lá fora, aliás, você traz para cá, você poderia estar usando lá fora, você chega a invalidar a utilização dele aqui dentro. Quantas pessoas precisando de um abraço, quantas pessoas precisando de um alô, quantas pessoas precisando de amor, quantas pessoas precisando de uma aproximação, mas nós não nos aproximamos. Nós queremos usar o nosso vinho e o nosso azeite aqui. Jesus está dizendo, se você não usar lá fora, meu filho, me desculpa, mas não é aqui que você vai usar. Aleluias, aleluias. E incrível que infelizmente é triste, mas é incrível que nem dentro da igreja muitos de nós usamos o azeite e o vinho. Muitos de nós temos a possibilidade de usar o nosso vinho e nosso azeite para com o nosso irmão, mas a gente fala para esse irmão, não, eu vou guardar para uma ocasião melhor. Como assim melhor? O irmão está precisando. O irmão está sofrendo, o irmão está traumatizado, o irmão está abatido, o irmão está ferido. Azeite e vinho não tem endereço certo, e se houver um endereço é para pessoas feridas. Quando a gente presta o nosso vinho, o nosso azeite para repor a vida de um irmão, é um ato de adoração a Deus. Como que nós temos utilizado o nosso vinho? Eu utilizo o meu vinho e o meu azeite com a minha irmã Simone, que eu tenho mais intimidade, mas com o meu irmão João, deixa João para lá. João está morto, mas não, João está semi-morto, tem vida ali. Aleluias! Se a minha irmã Lucília falta num dia de domingo à noite mesmo, quando eu chego em casa, eu mando uma mensagem para minha irmã Lucília, mas quando meu irmão Jonatas não vem, será que eu ligo para ele na segunda, na terça, na quarta, na quinta? E aí? Cadê o nosso azeite? Cadê o nosso vinho? Vinho aqui aponta para alegria, aponta para comunhão, aponta para amor.
né? Tanto que o vinho, ele representava muitas das vezes o sangue. E, inclusive hoje, na Santa Ceia, o vinho representa o sangue. Não é verdade? Então, quando ele derrama o vinho, é como se ele estivesse derramando o sangue. O vinho, ele também é um inibidor. Ele justamente, ele retém a propagação, né, do sangue. E o óleo, ele retém completamente, ele protege, ele faz uma camada protetora. Não é à toa que certa vez o salmista disse: unge-me, né? Unge a minha cabeça com o teu azeite. Por quê? Porque era muito normal os pastores derramarem azeite na cabeça das ovelhas para proteger das moscas, para justamente proteger daqueles insetos que poderiam entrar nos ouvidos. Entrar nos ouvidos, né? Gente, tira o microfone da minha mão. Entrar nos ouvidos. O que está faltando na nossa vida é azeite. A gente está dando muito ouvido para picuinha, a gente está dando muito ouvido para disse-me-disse, a gente está dando muito ouvido para que fulano A e B estão dizendo da gente. A gente precisa de azeite. Quando nós estamos debaixo do azeite, falem o que quiserem de nós, aprontem o que quiserem aprontar com a gente, que a gente se mantém na retidão, olhando para o pastor. E não é o pastor de hoje, não, é o pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Aleluias! Se você está se deixando levar por alguma situação, por algum problema, eu sei que muitas das vezes é inevitável. Às vezes o inimigo, né, ele apronta tanto com a gente, que a gente chega até a balançar. Mas a gente não pode cair, porque na nossa vida tem que ter azeite, e azeite é proteção. Aleluia! E Jesus diz que ele derrama então o seu vinho, derrama o seu azeite, e pondo-lhe sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Esse ponto aqui, minha irmã Simone, eu gosto da Simone, que a Simone já pega ali, solta no ar, a Simone já pega. Esse ponto aqui, eu vejo uma comparação com a crucificação. Por quê? Este homem estava ferido, este homem representa a mim e a cada um de vocês. Ele estava ferido, amargurado, traumatizado. Daí vem todas as lideranças, né? Vem os sacerdotes, vem os levitas que representam algum tipo de liderança ou algum tipo de malfeitor, pode-se dizer assim, que permitiu o nosso estado. Até que vem o bom samaritano, Jesus, aqui representado por Jesus. Quando a palavra diz que ele pega este homem, trata esse homem a primeiro momento e coloca ele sobre o seu animal, a gente vê uma mudança, uma inversão. Por quê? Porque aquele animal trazia conforto. Aquele animal, até então, se ele estava subindo, ele subiria no conforto dele. Quem teria todo o problema é o animal. Então, o samaritano subiria tranquilamente, sem esforço algum. Só que quando o samaritano vê o estado daquele homem, ele pega aquele homem e coloca no animal. Mas o animal não subiu sozinho. O animal precisou que o samaritano seguisse, ou seja, o samaritano foi a pé. O caminho que era para aquele homem ferido fazer, o que deixaria ele numa condição muito mais deplorável, quem fez foi o samaritano. E a forma da qual houve o deslocamento de maneira confortável, quem fez foi o ferido. Ou seja, o samaritano abdicou do seu conforto para justamente sofrer o peso que aquele homem sofreria. Eu vou ajudar você a comparar o momento da crucificação. Aleluia! Aquele caminho de dor que aquele homem faria é o caminho da cruz. Só que aí Jesus pega a mim, Jesus pega a vocês e coloca no animal, ou seja, ele troca o jugo. Por quê? Porque o jugo dele é leve. Aleluia! Ele fala: não, o sofrimento, aquilo que pode te trazer a morte, aquilo que pode determinar e decretar a sua morte, não vai decretar. Eu vou pegar você e vou colocar no meu jugo, e vou pegar o que seria para você uma morte de cruz, uma morte de humilhação, uma morte de zombaria, e vou trazer para mim, eu que vou sofrer as suas dores. Por isso que eu digo que a parábola do bom samaritano é uma das parábolas que mais
revela a essência do Evangelho. O samaritano, que justamente por conta das controvérsias com os judeus, ele não tinha obrigação nenhuma. Ele poderia ter feito o que o sacerdote e que o levita fizeram. Se o sacerdote e se o levita passaram, por que o samaritano não passaria? Porque o samaritano aqui representa Jesus. E Jesus jamais vai passar por você sem te perceber. Se você está aqui hoje é porque Jesus te percebeu. Se você está aqui hoje é porque além de Jesus ter percebido, Jesus te tratou. Se você está aqui hoje é porque mais do que Jesus ter te percebido e ter te tratado, Ele pegou você do chão e colocou no animal dele para que você subisse para Jerusalém. Aleluias! E a palavra continua dizendo que Ele cuidou dele, ou seja, Ele não chegou na hospedaria e simplesmente deixou ele, não, Ele cuidou, Ele tratou, continuou cuidando e tratando. Ou seja, veja que o tratar de Jesus em nossas vidas é constante, não é só no momento da queda, não, é constante. O pastor Joey hoje é um pastor, mas o pastor Joey precisa ser tratado. Pastora Lúcia, pastora Bel, todos os diáconos, cooperadores, obreiros, nós recebemos e temos alguns títulos, mas nem por isso nós estamos perfeitos. Nós precisamos ser tratados. Nós somos tratados por Deus constantemente. Aleluia! E a palavra diz, e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse, cuida dele, e tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Aqui não precisa falar muito, né? Aqui a palavra está muito clara. Eita glória, aqui não precisa. Aqui eu não preciso detalhar, a palavra está clara. Ele pagou as nossas dívidas. Ele falou, está pago. E se Ele gastar algo a mais, não se preocupe. Quando eu voltar, aleluia, eu vou pagar ainda mais. Eu vou pagar ainda mais. Aleluias, 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 aleluias. Mas está dando muito trabalho, não importa, está pago. Está sangrando, não importa, está pago. Nossa, está me revoltando, mas não importa, está pago. Aleluia, está sofrendo, mas não importa, está pago. Mas está sangrando, eu estou chorando, eu passo noite e dia chorando, guarda teu coração, porque está pago. Aleluia, está pago. Deus vivo, aleluia, Deus santo, Deus santo. É isso que a palavra faz. Quando a palavra se revela, meu irmão Charles, o preletor, seja eu ou qualquer outro, não precisa nem fazer aplicação. A igreja entende, a igreja recebe, porque a palavra é isso, a palavra é viva. Ela não precisa que eu fique aqui discussando, eu só li que o samaritano pagou a dívida e falou, não se preocupe, tudo aquilo que ele gastar, eu ainda vou pagar ainda mais, ou seja, tudo aquilo que ele pagou por nós, ele ainda está pagando, ele ainda vai pagar ainda mais por amor a mim e a você. Aleluias. No versículo 36, já estamos encaminhando para o final, ele diz, Jesus pergunta para o mestre da lei, qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele diz, o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse, pois vai e fazei da mesma maneira. Aqui, por mais que esse doutor da lei fosse sábio, mas eu ainda vejo que aqui ele ainda se mantém no orgulho. Por quê? Jesus, quando ele relata a parábola, ele fala do homem que descia, ele fala do sacerdote e ele fala do levita, ou seja, ele dá nome aos bois. E quando ele pergunta, acredito eu que a intenção de Jesus era que o homem dissesse assim, o samaritano. Só que aqui ele se mantém no orgulho e ele fala aquele que usou de misericórdia. Tá, mas aquele que usou de misericórdia tem nome. E isso é um problema que acontece comigo e com você. Muitas das vezes a gente deixa o nosso orgulho
Mas na hora de glorificar o nome do Senhor através da vida do irmão, não dá nomes. Hoje nós tivemos a oração com a nossa diaconisa Kátia, com a nossa diaconisa Simone, foi uma bênção. Quem orou? Diaconisa Kátia, diaconisa Simone. A ministração do louvor foi maravilhosa. Quem ministrou? Pastora Lúcia. A ministração da palavra espero eu foi maravilhosa. Quem ministrou? Pastor Joey. Não que a glória seja do homem, não, a glória é para Deus. Mas Deus manuseia o homem para que a glória seja voltada para Ele. Só que esse homem, ele diz, o que usou de misericórdia, demonstrando que o orgulho ainda se mantinha em seu coração. Aquele que usou de misericórdia, ele foi o próximo. E a gente entende que o próximo não é aquele que precisa, mas sim aquele que ajuda. A minha oração é que hoje você não queira ter um próximo na sua vida, mas que você queira ser o próximo na vida de alguém. Porque muito mais do que precisar, vale nós ajudarmos sem necessidade. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele estava lá no seu trono de glória, não precisava. Mas ele falou, não, existe um povo que está se perdendo. O meu pai criou, nós criamos, nós amamos, mas eles estão se perdendo. Então eu vou abdicar da minha glória e vou me fazer carne para salvá-los, para derramar o meu sangue, para derramar o meu vinho, para derramar o meu óleo, para curar as feridas, para sarar os traumas, para justamente colocá-los de pé. Não apenas colocá-los de pé, porque de pé até o exército de Israel em Ezequiel 37 estava, mas eles só tiveram vida quando o Espírito soprou. Aleluia! Muitas pessoas estão de pé, mas estão mortas, porque não há Espírito. E se há Espírito, não é o de Deus. Muitas pessoas, muitos vasos, aleluias, são vasos lindos, maravilhosos, vasos de honra, vasos que quando nós entramos de imediato a gente já depara com aquele vaso e a gente fala, nossa, que vaso colonial, é um vaso da época lá de Dom Pedro, de isso, de aquilo, mas quando você vai olhar dentro do vaso, cheio de teia de aranha. Aleluia. Deus de poder e glória, Deus santo. Aleluia, Jesus. Nós precisamos despertar, igreja. Nós precisamos despertar. O louvor pode subir. Nós precisamos despertar. Nós precisamos ter a consciência, a concepção da nossa função aqui nessa terra. A nossa função não é apontar, não é acusar. A nossa função é tratar, é cuidar, é abraçar, é amar, é receber, é levantar. Essa é a nossa função. Nem Jesus, que tinha poder e autoridade para julgar, julgou. Ele falou, não, eu só estou vindo para salvar. Eu vou salvar o que está perdido. Eu vou salvar aquele que está doente. Eu vim para os enfermos, eu não vim para os sãos. Então, se ele que é ele, que poderia julgar, não julgou, veio para salvar, cadê o documento que ele te capacita a fazer isso? Mostra que você vai começar a julgar, mas enquanto você não mostrar um documento com firma reconhecida pelos céus, seu julgamento vai por água abaixo. Sabe por quê? Porque na minha cabeça, na cabeça de vocês, a minha oração é que haja o azeite.